Olá, eu sou a Cristina Nobre, terapeuta ocupacional. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Grupo de Cultura da FATEC de Itaquera. E vamos abordar hoje a arte e a cultura como forma terapêutica e na qualidade de vida das pessoas. Mas antes disso, vamos entender o que é saúde. Pela Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo bem-estar bio, psíquico e social, e não meramente a ausência de uma doença ou enfermidade. Como assim? Para uma pessoa estar bem de saúde, ela pode ter uma doença crônica, como diabetes, hipertensão, um transtorno mental, ou uma deficiência intelectual e física, e manter-se bem mediante algumas ações, como um regular uso de medicações, se houver necessidade, idas ao médico e atividades que lhe causem bem-estar. Aí sim, adentramos o tema. Mas antes disso, eu preciso contextualizar como que a arte e a cultura vêm para a saúde, principalmente da saúde mental. Eu vou exemplificar com dois grandes pioneiros que levaram essas abordagens nos seus campos de atuação. O primeiro foi em 1920, o psiquiatra e crítico de arte Osório César, casado com a artista Tarsila do Amaral, que no Hospital do Juqueri, em São Paulo, levou essa abordagem. Fez inúmeros textos, validações e provas científicas da sua eficácia. Mais adiante, em 1940, a psiquiatra alagoana Nice da Silveira adentrou o hospital no Rio de Janeiro, de Engenho de Dentro, e no departamento de terapia ocupacional levou seus pincéis e telas, música e cultura, e validou naquela época. Ambos utilizaram uma forma humanizada de tratamento, aonde os pacientes não perdiam a sua identidade humana e nem familiar, e conseguiram ter uma evolução dentro dos seus quadros. E com o fim da ditadura militar e com a legalização do SUS, houve um grande avanço nessas técnicas para a terapêutica dos pacientes. Com a Lei 8080 de 1990, a Lei do SUS, e a Lei 10.216 de 2001, Lei Paulo Delgado, onde houve uma grande utilização dos equipamentos nos Centros de Atenções Psicossociais, os CAPs, aonde vem com uma forte utilização em sarais, grupos de dança, pinturas, poemas. E essas experiências foram indo para as unidades básicas de saúde, onde eu vi grupos que auxiliavam pessoas que não estão em graus de sofrimentos como os que são pertencentes ou que usufruem dos CAPs, mas que vão em busca de uma melhor qualidade de vida em postos de saúde, que são as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. Como assim? Eu vi farmacêuticos junto com a assistente social fazendo um grupo verbal, um grupo de leitura e de música chamado Chá e Prosa, e que no meio deles se falavam sim de como utilizar a medicação, mas que mais que isso, que lhe davam prazer de estar nesse ambiente. Em 2007, contextualizando, houve o grande boom disso. Houve uma oficina em todo o Brasil, e eu peço permissão para fazer só a leitura, que foi a oficina Loucos pela Diversidade, da diversidade da loucura à identidade da cultura, que foi uma iniciativa do Ministério da Cultura com o Ministério da Saúde. E lá estavam os principais atores, que eram os usuários da saúde mental, mas tinha os produtores de cultura, profissionais da saúde, professores, estudantes, que ampliaram isso e conseguiram o objetivo de utilizar a cultura realmente como instrumento terapêutico. Se hoje nós temos na cidade, inclusive de São Paulo, equipamentos de cultura que também são ferramentas territoriais para as pessoas, como fábricas de cultura, CELS,
centro de convivências, associações culturais de bairro têm um pé nessa ação. E falar de reabilitação psicossocial, que é o campo que eu atuo, é falar de colocar a pessoa no seu território. E que essas pessoas usufruem desses espaços. Que nós falamos que nós utilizamos uma clínica ampliada, que não é num setting fechado, e sim aonde ele é pertencente. A terapia ocupacional, ela usa o ocupar, o ser, o pertencer. E que é de grande emotivação da pessoa estar no meio onde ela é reconhecida. Eu exemplifico no que eu atuo. Por exemplo, se um paciente meu chega e fala: mas Cristina, eu não tenho acesso à internet. Como que eu posso trabalhar essa questão? Aí eu uso o diagnóstico situacional, que é o que ele me traz. O que você gosta de fazer? E aí ele fala: eu gosto de música. E como você pode utilizar a música? E ele vai me dando sinais e nós vamos construindo a partir daí. Porque o terapeuta ocupacional, ele usa uma tríade: terapeuta, paciente e atividade. Neste caso, ele me trouxe um instrumental a ser trabalhado e que para ele teve um significado na vida. Outras formas é quando a pessoa chega em mim e fala que passou no médico, o médico fez o que ele podia dentro do seu campo de atuação, mas houve um aspecto que é comum, que nós chamamos o aspecto negativo da doença, porque o outro, 50%, é manuseado com a medicação, os outros 50% são com a terapia. E a partir daí essa pessoa chega para mim e fala: olha, a partir dos pincéis eu consegui expor aquilo que eu não consigo falar. Mais uma vez a arte evidenciando a exploração do ser humano enquanto sua substância relacional, afetiva e de subjetividade. Então está implícito isso na vida das pessoas, desde a criança, que quando ela começa a tocar o corpo, a emitir um som, a cantar, a gravar até uma tabuada de matemática cantando. Olha a importância. Eu utilizo muito para os meus pacientes quando eles questionam, e é bom ser questionada, é bom questionar, né? Por que a gente faz determinada atividade? Na questão de álcool e drogas, e que são bem questionadores, eu utilizo muito um exemplo, que é do cantor, compositor, artista Herbert Viana, que após um acidente, ele ficou tetraplégico, mas teve uma reabilitação. Aí eu faço um parênteses aqui: reabilitar é aquilo que eu tinha e retorno a fazer ou faço da melhor forma possível, que é diferente de habilitar. Habilitar é aquilo que a pessoa não tinha, aquela função que ela não tinha e ela adquiriu. A gente habilita uma criança, a gente habilita uma pessoa que não teve acesso a algo. No caso do Herbert Viana, ele foi reabilitado. E as pessoas começam a entender o porquê disso. Por que a arte e a cultura, elas são fundamentais? Porque elas conseguem fazer no ser humano a produção de substâncias neuroquímicas importantíssimas, que é do bem-estar. Nós não falamos que saúde é o bem-estar bio, psíquico e social? E como que eu faço isso? Eu produzo no meu cérebro a dopamina, a serotonina, a adrenalina, entre outros. E isso tem que ser a substância da felicidade e do prazer, que pode ser feito de qualquer forma, desde que tenha um significado para a pessoa. Eu estou aqui à disposição, eu agradeço por terem me escutado. Caso tenham quaisquer dúvidas, podem me procurar. E eu acredito que o grupo da FATEC também vai estar à disposição para isso. E fiquem bem, fiquem em casa, utilizem o bem-estar, a cultura, a arte, a música como forma terapêutica e de qualidade de vida. Obrigada mais uma vez.